Olá, pessoal, que alegria poder estar aqui nesse grupo de reflexão São Jerônimo com você, nosso amigo e amiga. Bem, hoje é dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, o nosso dia. E nós recordamos aí de todas as mulheres que no decorrer do tempo lutam e continuam lutando por maior dignidade, por respeito, por igualdade em vários âmbitos de nossa sociedade, de forma especial na igreja, tema tão aprofundado nesse caminho sinodal que somos convidados a trilhar pelo Papa Francisco. Bem, hoje nós iremos meditar sobre o texto extraído do Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo de 28 a 34. Bem, esse texto se localiza após o reconhecimento do messianismo de Jesus por Pedro, ou seja, nós estamos aí na segunda parte do Evangelho segundo Marcos e na entrada na cidade de Jerusalém, que está aí no capítulo 11, quando Jesus, no capítulo 11 e 12, encontra-se com várias pessoas, ou seja, com vários grupos religiosos e políticos, e nesse nosso texto se encontra com um escriba que pergunta sobre o primeiro mandamento. Jesus responde que o primeiro mandamento é ouve, ó Israel, ou seja, significa escutar o que o Senhor Deus tem a dizer, faz, portanto, uma profissão de fé, logo depois sobre a unicidade, então, de Deus, que está quando ele afirma que Deus é um, ou seja, não há divisão em Deus. E une, portanto, duas frases que são extraídas do Antigo Testamento. A primeira frase é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, que é extraído do livro do Deuteronômio, no capítulo 6, versículo de 4 a 5, que convida a amar a Deus sem nenhuma divisão interna, ou seja, a unicidade da fé. Portanto, somos convidados a amar a Deus com todo o nosso ser. O primeiro termo que aparece aí é a palavra coração. Coração é toda a sede de todas as capacidades humanas, ou seja, com todo o nosso ser, sobretudo é o lugar onde tomamos nossas decisões e fazemos nosso discernimento. Depois disso, com toda a nossa interioridade, a palavra alma, que pode também ser traduzida por vida, ou seja, envolve todo o nosso ser interior, com toda a nossa mentalidade, que está aí na palavra entendimento, e com todo o nosso poder econômico, ou seja, com todos os nossos bens materiais, que está aí representado pela palavra força, dado que uma vida pautada pelo dinheiro impede a pessoa de seguir a Jesus Cristo. É o que nós vimos no texto do homem rico. Bem, a segunda frase é extraída de Levítico, no capítulo 19, versículo 18, que apresenta o amor ao próximo. E a novidade está em unir essas duas frases, do texto do Deuteronômio e o texto de Levítico, que não é uma novidade de Jesus, dado que os sábios de Israel já uniam essas duas frases para falar de uma síntese de toda a Torá, uma síntese dos mandamentos. Mas é importante nesse dia perceber o contexto de Levítico 19, 18, pois Deus está falando sobre o ser santo, porque Deus é santo, é um atributo de Deus, nós somos santos porque ganhamos isso, com a santidade, como um dom de Deus. E aí, nesse texto, Deus descreve, no texto descreve o que é a sua santidade, e aí apresenta a questão de uma vivência, das exigências éticas de uma vida pautada pelos mandamentos. E essa frase de hoje, do versículo 18, está no contexto que diz para não se vingar e não guardar rancor. Portanto, nós podemos entender o próximo como toda pessoa que passa por nós e necessita de nossa ajuda, mesmo que seja o nosso inimigo. Essa é uma grande novidade, portanto, do cristianismo, amar os nossos inimigos. E esse é o culto que agrada a Deus, como afirma o escriba no texto de hoje. Ou seja, amar a Deus e o próximo é melhor do que todo sacrifício. Bem, esse texto é extraído do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6, mas também de Isaías, no capítulo 1, versículo de 11 a 17. Bem, esse texto nos traz vários questionamentos nesse dia, dado que é uma forma de tomarmos consciência se realmente estamos amando a Deus com todo o nosso ser e com todos os nossos bens materiais e também o nosso próximo, ou seja, a capacidade de amarmos o nosso próximo, mesmo que seja o nosso inimigo. E hoje, de forma especial, perceber como estamos também comprometidos na luta das mulheres,
né, numa realidade onde prolifera o feminicídio, a exploração do trabalho feminino, a desvalorização das mulheres, do patriarcalismo, do machismo, e de muitas vezes encontrar até argumentos bíblicos, isso que é um absurdo, para continuar aí marginalizando as mulheres e continuar afirmando, né, a desigualdade entre homens e mulheres. Que nesse dia, né, possamos repensar nossas posturas, nossos preconceitos, nossos racismos e acalentar no nosso coração essa resposta de Jesus que nos indica o verdadeiro caminho a seguir, sendo um aspecto importante para podermos aprofundar também nesse tempo quaresmal. Então, desejo a todos e a todas uma profunda quaresma, né, que seja um momento realmente de uma experiência profunda desse nosso ir ao encontro de Deus, e um feliz Dia Internacional das Mulheres.